mas o específico é típico. Qual é o termo musical que fala da regularidade da sucessão de sons fortes e fracos? Ritmo, tá? Lembra a diferença entre uma marcha, uma valsa? Tá? Ritmo. Tá. Número 9. Qual que é o termo musical que fala da consonância e dissonância, tensão e resolução entre as diversas vozes ou instrumentos? Harmonia. Ok, tem 3 lugarzinhos aqui para preencher. Eu até te dei a primeira letra. Olha só como sou boazinha, misericordiosa. Como ilustrado com a jarra de porcelana japonesa, a beleza inclui unidade, variedade e proporção. Ok, os alunos que estão fazendo para crédito, eu preciso saber quantos você tirou certo, e os alunos que estão fazendo por ouvintes, vocês podem me falar se quiserem, só para vocês poderem saber o que estão indo, tá bom? Ariel. Acertou 9 ou não? Davi. Acertei 9. Eliakim. Lígia. Acertei 8,5. Chegou 10, eu errei a proporção. A gente arredonda para cima, tá bom? Larissa. A gente arredonda para cima. Dalma. 6. Rafael. 6,5. 6,5. Foi essa coisa de proporção que pegou todo mundo? Sara. Ok, a Natália está aqui. Você quer falar? Gisele, fez. Jordão. Moisés. Nilson. Aqui eu levo os nomes também. Eu ia fazer aí, eu ia consertando o nome. Tá. Pedro. Neto. Paulo. 6,5. Quem que é Paulo? Mineiro, tá. Adriano. Sim. Davi Costa. Célia. A Célia não está aqui. Mário, você fez? Tá. Ok. Então, quando vocês estudaram ontem, o que vocês estudaram que acharam importante que talvez não caiu no teste? O que alguém estudou e pensou, essa eu vou acertar? E eu não perguntei. Hã? O salmo. Os tipos de salmo. Essas poesias. Ah, tá. Mas não precisa pôr, não. E outra coisa? Oi? Só que eu achei que ia acertar, não. Sim, a definição de adoração. Bom. Eu diminuí o ano retrasado, quando eu fiz 20 perguntas no teste. Eu diminuí para 10. Então,
O que mais? O que caiu no teste que vocês acharam que não ia cair? Ah, já? A Java? Ai, tadinha da Java, era tão bonitinha. Só que agora vocês vão lembrar, beleza? É? Unidade. Unidade, tá bom? Então, agora vocês levam. Então, eu quero que vocês saibam que, já que meus filhos estão no seminário, se eles digam, tive uma aula com um professor péssimo, e vão assim, chorando as mágoas porque tiraram nota ruim e tal, né? Aí tem outro onde diz, ai, que aula boa, aí mês passado eu falei, no fim das contas, o que é uma aula boa? Já que eu vou estar ensinando uma aula, né? Quero ser uma professora boa. E eles falam, esses professores que dão aqueles branquinhos para a gente preencher, isso é horrível. A gente fica aí preenchendo e a gente não presta atenção na aula e é um teste, sei lá o quê. Então, eu apanhei semana passada para tirar todos os branquinhos para vocês preencherem, tá? Agora, então, a apostila do jeito que tá, se vocês gostarem ou não, é a dos meus filhos. Então, vamos ver se vocês aprendem bem e quem está repetindo só de ouvinte esse ano pode me falar, assim. Mas também não vale, né? Porque se já fez, então já sabe, né? Mas, então, vocês estão aqui de... Como chama aqueles ratinhos de fazer experiência? Tá? Vocês me falam no final da aula se deu para seguir bem, sem preencher lacunas na apostila. Muito bem, deixa eu ver. Eu vou chegar nas tarefas daqui um pouquinho, mas vamos continuar nas partes que faltavam da aula ontem, que eu queria ter passado. Na sua apostila, onde tem o número 4, comando, que diz Cânticos da Igreja, Efésios 5:19 e Colossenses 3:16. Encontraram? 10, tudo igual. 4. Ou 4. Ambas da igreja. Isso. Bom, como eu falei, meu marido tem algumas mensagens sobre o assunto de adoração e música na igreja. Então, algumas, de vez em quando, você vai ver que o estilo muda um pouquinho. É porque eu embuti algumas partes dos esboços das mensagens do meu marido dentro do esboço da apostila, tá? E ele me deu permissão, tá bom, gente? Mas estou dando crédito para ele. Vocês citam o que vocês aprenderam de uma outra pessoa, é sempre bom dar crédito, né? Então, o que essas passagens não ensinam? É uma definição clara dessas palavras, tá? E a gente vai ver mais a respeito disso. Também a gente não sabe que tipo de música acompanhava esses salmos e hinos e cânticos espirituais em Efésios 5:19 e Colossenses 3:16. Podem abrir suas Bíblias em Efésios 5:19 e colocar um dedinho também em Colossenses 3:16. Alguém leia para mim, por favor, em voz alta, Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos,
entoando e louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Muito bem, alguém leia Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Quando a gente está estudando uma passagem e pega um versículo assim do meio do nada, é importante a gente considerar o contexto, né? Nessas duas epístolas, o apóstolo Paulo está escrevendo para igrejas e falando para eles como lidarem as suas vidas eclesiásticas, como a congregação, né? Nenhuma das duas passagens está falando para pessoas particulares, está falando para pessoas em um conjunto, numa igreja local. E, como diz aquela regra velha de interpretação bíblica, se a Bíblia fala uma vez, está falado. Se fala duas vezes, é para você realmente prestar atenção, né? Então, o fato que Paulo fala desses três categorias de música dentro da igreja duas vezes, é já para a gente prestar mais atenção ainda. Então, o que essas passagens se ensinam? Que expressões musicais são uma consequência natural da vida de quem está cheio do Espírito Santo. Ou, como diz na outra passagem, cheio ricamente da palavra de Deus, né? E que eles são uma consequência natural, então, da palavra de Cristo. Bom, algumas aplicações que vêm da mensagem do pastor Marco. A ideia básica é que a gente deve fazer a palavra de Cristo habitar ricamente em nossos corações, e o meio é cantar, tá? Então, a maneira que a gente faz isso, fazer a palavra de Deus habitar ricamente, é através do cântico. O assunto, diz o pastor Marcos, é a palavra de Cristo. Quer dizer, então, que o assunto daquelas coisas que a gente está cantando deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, concentrando no fato que não é somente aquelas revelações do Antigo Testamento, onde o Messias era profetizado, mas o Cristo verdadeiramente da maneira que é revelado para nós no Novo Testamento, morto e ressurreito ao terceiro dia, e que morreu pelos nossos pecados, e todos esses detalhes que a gente conhece por causa da revelação do Novo Testamento. Os atores aqui, então, são vós, vocês, para qual eu, Paulo, estou escrevendo, né? Então, não é simplesmente o pastor da igreja que deve ter a palavra de Deus habitando ricamente nele, mas todo mundo da congregação. E importante a gente perceber que o propósito da música da igreja não é para mim, é para nós, é para o conjunto. Não é aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto, né? A nossa cultura de hoje em dia, a cultura do mundo, está totalmente focalizada naquilo que você quer. Se você quer seu lanche de tal jeito, sem picles e com queijo duplo, assim que o restaurante vai fazer para você, né? Mas isso não é a ideia da Bíblia. E quando a nossa cultura entra em conflito com a palavra de Deus, a gente precisa dar um passo para trás e lembrar que a gente é cidadãos do céu e não cidadãos aqui do mundo, e rejeitar aquelas partes da nossa cultura que são contra a palavra de Deus. E uma das coisas que é muito contra a palavra de Deus
é aquela ênfase no indivíduo na nossa cultura. Aquilo que você quer, aquilo que você sente. E se o grupo, aquilo que é melhor para a nossa igreja, né? Se a igreja quer servir sorvete de morango no social e o meu predileto é flocos, eu não vou causar divisão por causa de flocos, né? Eu vou entrar no interesse da comunidade toda. E aí, então, tem a qualidade dessa palavra de Cristo, que habita ricamente, abundantemente. Agora, é interessante que o Paulo entendia que a música, mesmo que ele não está falando, ele está falando da letra, né? Mas a música com a sua letra pode captar nossas afeições de forma mais forte do que a pregação. A Bíblia diz que o método que Deus usa de propagar o Evangelho é a pregação. Mas Paulo está dizendo aqui que o cântico, de qualquer jeito que seja, é até mais forte para pegar as nossas afeições. Que nossas afeições? Aquelas emoções que vêm por causa daquilo que passa pelo filtro da nossa cabeça, né? As verdades que nos pegam por causa daquilo que a gente está cantando e usando para louvar a Deus. Parte B, aí na apostila. Então, o uso da palavra de Deus, da música na igreja. O uso é diverso. Aqui está dizendo que tem a parte de ensino em salmos e cânticos espirituais. É uma coisa horizontal. A gente está ensinando um ao outro, né? E muitas pessoas mexem com isso, falando que contar que o ensino da letra esteja boa, não importa o que a música está dizendo. Mas a ênfase aqui do pastor Marco é que são um conjunto. Mesmo que a gente não sabia qual que era a música a qual Paulo estava se referindo, só sabemos a letra que ele estava falando. A música e a letra fazem um pacote. Tem escritor que eu estava lendo esses dias que fala da mega mensagem. Se você está pregando uma certa mensagem, por exemplo, quando eu estava lendo, ouvindo um discurso para alguém que estava pregando que está certo você usar a letra cristã, mas não importa se você pegar a música do mundo para colocar com essa letra. E a letra santifica a música, né? Então, isso é uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, antes do João nascer, não faz muito tempo, né? Mas ele estava dizendo que não é certo os jovens escutar a música rock do mundo, mas você pode usar a música rock se você santificar com uma letra cristã. O exemplo que ele deu foi uma música sobre Shadraque, Mesaque e Abednego perante o rei Nabucodonosor, né? Aí a música, a letra citava aquilo que os filhos de Israel falaram para o rei. O rei, a gente não vai adorar a sua imagem. Mas a música falava de um jeito, sabe aquela música rock que é tudo você não pode imaginar uma pessoa cantando uma música rock assim sem uma atitude